minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Tive a oportunidade de poder rezar, pedindo orientação do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra bastante interessante, que eu queria, muita abertura no coração de todo mundo que veio aqui, todo mundo que vai estar nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. Aliás, multipliquem as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook. Você vai ter lá um monte de gravações, de vídeos das nossas reuniões aqui, dos encontros, seminário de vida no Espírito. Só entrar lá, grupo de oração Filhos de Sião, e na página do YouTube também, ou na do Sidney Teles, que a gente também coloca. Queria que quem pudesse pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, diz assim, versículo 1. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus. Aos milhares, era uma multidão. De modo que se atropelavam uns aos outros. Imagina a quantidade de gente que estava ali, muita gente mesmo. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Palavra do Senhor. Eu peguei, o Senhor me deu essa passagem, virada de ano. Falei, o que você está querendo falar, Jesus? E aí eu fiquei imaginando a situação. Jesus chega naquele lugar e se reúnem milhares de pessoas, muita gente, a ponto de se atropelarem. Olha só que coisa, a ponto de quererem chegar mais perto de Jesus, passar por cima dos outros, gente que cuida daqui, empurra de lá. Imagine tudo. Imaginem que não havia microfones, não haviam caixas de som. Portanto, normalmente Jesus ficava num lugar aonde o som pudesse se propagar com mais facilidade, e a multidão poder ouvir. Mas mesmo assim, imagino que se tinham milhares, quem estava mais ao fundo deveria ouvir menos. Mesmo assim estavam lá. É claro que a gente sabe também que Jesus muitas vezes dividia-os em grupos para que eles pudessem repetir o que ele falava, uma vez que as pessoas não iam conseguir ouvir. E nós sabemos que o primeiro evangelho de São Marcos, ele é formado a partir dos fragmentos, uma porção de tirinhas, podemos dizer assim, que as pessoas que escreviam das palavras de Jesus. Por isso que o Evangelho de Marcos não tem uma lógica histórica de nascimento, mas ele é uma porção de palavras que Jesus disse. Bom, no meio daquela multidão de gente, Jesus resolve falar uma coisa para eles. Ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. O que faz o fermento? Aumenta a massa. Você pega a massa, põe um pouquinho de fermento, deixa descansando debaixo do paninho, ou no forno para esquentar mais, para ele crescer mais ainda, aí chega a dar uns buracão, né, depois, antes de assar.
para que ele cresça. O fermento inflama, o fermento faz crescer. E aí Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. É um negócio que cresce, mas não é bom este fermento. O fermento da fé é bom, porque Jesus também elogia o fermento. Ele diz, por exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca uma pequena porção de fermento na massa e a massa toda cresce. Então percebam que Jesus não está achando que o fermento, que alguma coisa que se multiplica, alguma coisa que inflama é ruim. Se ela for a fé, se ela for o amor, se ela for a verdade, se ela for a boa nova do Evangelho, é bom que ela cresça, é bom que ela possa se tornar forte. Mas este fermento, Jesus fala, esse é ruim. E aí o que ele diz que é o fermento dos fariseus? Ele diz, é a hipocrisia. Aí eu peguei, o que é hipocrisia? Fui lá olhar a raiz da palavra. Hipocrisia no grego. A hipocrisia no grego, ela era usada para quem atuava, o ator, interpretava alguém. Jesus está dizendo, não me venha com pessoas que gostam de se fazer passar pelo que não são. São os falsos, os hipócritas. E eu sei disso. Jesus, de todas as coisas, o que é que Jesus não gosta? Da hipocrisia. Uma vez, eu fiquei pensando na vida de Santa Rita de Cássia. E falei, Senhor, essa mulher que sofreu muito com a sua família, sofria com um marido violento e alcoólatra, sofria porque ele largou ela numa situação financeira ruim, sendo que ele tinha, sofreu com 2 filhos muito difíceis, sofreu com a morte de todos eles, sofreu porque não queriam deixar ela entrar no convento, sofreu porque não aceitavam pelo fato dela ter sido uma mulher casada, sofreu bastante. E lá, no convento, sofreu mais ainda. E ela faz um pedido para Jesus. Ela fala assim, Jesus, eu quero que você me dê um pedacinho do teu sofrimento. Quer dizer, ela já tinha sofrido bastante. Não pediu, Jesus me alivia. Ela falou, eu quero um pedacinho do teu sofrimento. E aí ela ganhou um espinho na testa, que inflamava e fedia, e que as irmãs não queriam ficar do lado dela, e que as pessoas achavam que ela inventava, e as pessoas achavam que ela se automutilava. Pois é, e eu fiquei pensando, Jesus, por que você ouviu a oração de Santa Rita? Tem tanta gente que fala tanta bobagem para você, pede coisa ruim para você, e você não dá. Por que você deu para ela? E fiz essa pergunta para Jesus mesmo. Eu até me lembro, uma vez, estava numa grande reunião só de liderança da renovação lá em Aparecida do Norte, rezando pelo Brasil, um momento muito difícil do país, nós rezando, e aí uma pessoa falou, Senhor, que nós possamos sentir na nossa carne a tua paixão. E aí o padre Eduardo estava junto, levantou e falou, não, irmão, você tem noção do que você está pedindo? Você quer mesmo isso? E você quer que a gente ainda reza isso? Isso não é coisa que a gente reza porque alguém conduziu. Isso acontece muito na nossa vida. Eu vejo às vezes as pessoas fazerem orações que se elas pensassem um pouquinho não iam fazer. É que Jesus sabe que a pessoa fala, repete, multiplica palavras. É aquilo que ele falou, quando orares, não multipliqueis as palavras. Não significa que você não deve rezar bastante, mas tem que pensar no que você está falando.
E aí, o padre falou isso e falou: Senhor, perdoa a gente, não vem dar nada disso não, a não ser aquilo que for da tua vontade. Eu prefiro pedir para Jesus que eu vá para o céu arrebatado do que pedir para ir crucificado. Claro que a gente vai do jeito que Ele quiser, indo para o céu que está bom, mas se for para escolher, eu vou arrebatado. E Jesus falou no meu coração, é porque a oração de Rita era uma oração sincera, verdadeira. Era uma oração sem hipocrisia. Não era uma oração para fazer aparecer, para se demonstrar, para mostrar para as pessoas. O Senhor detesta a hipocrisia, e eu estou dizendo isso porque está na Bíblia. Porque na hora que estava aquela multidão, Jesus olhou e falou assim: uma parte dessas pessoas vieram aqui porque precisam de uma cura, de uma graça. Outras tantas porque querem ouvir o profeta. Outras tantas vieram porque querem seguir meu ensinamento. E outras vieram para aparecer. Vieram para atuar. Muita gente acaba fazendo isso, não é? Gosta de parecer. Jesus não aceita a falsidade. Ele não quer que você seja uma pessoa toda piedosa, nem que você viva cheia de penitência, nem que você seja a pessoa que mais vai na igreja. Ele quer que você seja verdadeiro. Se você quer vir para ficar com Jesus Eucarístico, venha, glória a Deus, quer adorar, que maravilha, mas não faça por hipocrisia, por fingimento. Por fingimento. Tinha um pregador que as pessoas gostavam muito, não vou falar o nome. E nós tínhamos um projeto, e nesse projeto nós tínhamos que fazer todo mês uma tarde de louvor, todo mês. E todo mês alguém tinha que conduzir uma tarde inteira de louvor, abrir mão do seu domingo, para passar a tarde toda conduzindo e pregando. Os músicos revezavam, uma vez uma banda, outra vez outra. Apesar de que a maioria das vezes sobrava para poucos, como sempre. Mas, um dia, esse pregador disse assim para mim: você não se cansa? Você não acha ruim? E eu disse: não, eu faço porque eu quero muito que Jesus seja amado. E quando eu não quiser, que eu achar que eu preciso ficar mais em casa, nesses domingos, eu não vou fazer. Mas eu faço porque eu quero. Ele falou: eu faço porque eu sou obrigado, porque como eu coordeno, mas por que as pessoas vão pensar de mim? Pois eu posso lhes dizer, eu estou aqui. E ele já abandonou Jesus já faz muito tempo. Jesus não acompanha a hipocrisia. Faça pedidos verdadeiros, sinceros. Sinceros com Jesus. Seja sincera com Jesus para o próximo ano. Faça os pedidos que são de verdade do coração. O Senhor vai ser fiel, vai te ouvir. Aí, a palavra é clara. No meio de uma multidão, Ele fala para os discípulos: cuidado, porque isso se acende. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja era extremamente perseguida. Extremamente. Tão perseguida que Nero inventou uma mentira, todo mundo acreditou, e todo mundo queria matar os cristãos. E até os parentes e os irmãos entregavam uns aos outros. E eles foram atados com betume, tacado fogo para iluminar o passeio das carruagens da classe que mais mandava em Roma. Com os cristãos pegando fogo, para iluminar Roma. Tacaram fogo em Roma e disseram que tinham sido os cristãos, um fake news da época.
quando o imperador Constantino se converteu, porque teve uma visão, e a mãe dele, Santa Helena, sempre lhe ensinava o caminho que ele não aceitava, e quando ele foi para a guerra contra o irmão, uma guerra perdida, e ele sonhou com uma cruz, e vence a guerra, e se torna o imperador, ele pede o batismo. Todo o exército quis ser batizado, todo mundo queria ser cristão. O imperador é cristão, todo mundo quer ser cristão. Se você está bombando na televisão, se você está sendo valorizado, todo mundo quer ser. Se está sendo pichado, ninguém quer ser. Estas pessoas que vêm por causa disso, como é que eu poderia chamá-las? Fala para o teu irmão do lado, como é que você ia chamar elas? Hipócritas. Você acha que o exército inteiro se converteu? Você acha que todo mundo se converteu depois do imperador? Todo mundo queria puxar o saco do imperador. O que Jesus não aceita é isso. Simples assim para o ano que vem. É um ano de fidelidade e sinceridade. Quando a gente chega para o Senhor e fala: Senhor, eu sou um pecador, preciso da sua graça, Ele nos olha. Agora, se a gente chega achando que a gente é o bicho da goiaba, a gente descobre que nós somos só o bicho mesmo, não tem mais goiaba. Nós somos só o bigato. Veja, carta a Timóteo, diz assim: recomenda esta doutrina aos irmãos e será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. Quanto às fábulas profanas, estes contos extravagantes de comadres, rejeita-os, exercita-te na piedade. Eis uma verdade absolutamente certa: se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Palavra do Senhor. É muito fácil as pessoas gostarem de encontrar palavras para agradarem uns aos outros. Só que se a pessoa não está disposta a praticar, é hipocrisia. Minha irmã que está no céu dizia assim, um dia eu estava pregando, e ela estava ouvindo, e eu disse assim, que o importante não era olhar para o padre, por ele ter cometido ou feito seus pecados. O importante é Jesus consagrado no altar, viu, Paulo? Você que é diácono aí. E ela virou para mim e disse assim: é verdade, mas se Pedro dissesse isso, não tinha nascido a igreja. Se Pedro dissesse: ó, gente, não segue eu não, mas Jesus é bom. Se Paulo dissesse: não me sigam, sigam só a Jesus, a igreja não tinha nascido. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Quer dizer, vocês querem seguir Jesus? Sigam, eu também quero. Então eu estou dizendo aquilo que eu quero fazer. Se eu não estou fazendo, é o que eu estou pedindo para Deus me dar graça por fazer. O resto é fábula. Quando pessoas colocam um peso muito grande sobre o ombro dos outros, é aquilo que Jesus mesmo disse: colocam fardos pesados para os outros carregarem. Que este ano a gente não coloque fardo nos ombros dos outros, que a gente não fique exigindo dos outros aquilo que a gente não exige da gente, e mais, que nós não exijamos dos outros nem o que a gente exige da gente. Antes que a gente diga para os outros: faz igual eu, faz igual, vai ver se está bom para mim. Se você acha que está bom para mim, copia que é bom. Eu quero que você estenda a tua mão aqui para o altar e faça teu pedido
para 2020. Paz. Portas para a vida profissional. Não tenha vergonha, se é isso que você precisa, fala. Solução para outras questões que você sabe, fala para Jesus. Superação das enfermidades, problemas de doença, pede agora, aqui no altar. Põe aqui no altar, Senhor, 2020 é teu. Senhor, 2020 é o teu ano. E eu quero que você nos acompanhe, nos conceda fidelidade, confiança, alegria, mas que tu nos conceda esta graça. Porque se tu nos deres, e nos acompanhares, e nos der o que é melhor para nós, nós teremos paz, e nós seremos felizes. Levanta a mão para o teu irmão agora e fala, que o Senhor te conceda um 2020 abençoado, cheio de graça. Você pode agora dar feliz ano novo para o teu irmão, e a próxima reunião é segunda-feira, já no ano que vem. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo,